A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Os Salmos 116, 16, é só esse versículo que a gente vai estar aí lendo. Salmos 116, verso 16 da NA. De repente a minha versão é um pouco diferente da sua, a nova Almeida atualizada. Salmos 116, verso 16. Amém? A mensagem é o cristão que influencia. Deixa eu falar aqui de dois personagens, para a gente tratar isso nesse momento, nessa manhã de maturidade espiritual. Salmos 116, verso 16. O tema da mensagem é o cristão que influencia. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. Novamente: Senhor, eu sou de fato teu servo. E repete: eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. Pai, te damos graças nessa manhã. Te pedimos a tua misericórdia e compaixão nesse momento. Fala aos nossos corações. Seja com cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar durante esse momento, Senhor, da palavra. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nos trazendo a luz e o entendimento da tua palavra sobre as nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer por esse momento. Que eu não seja um tropeço, Senhor, nesse momento, Pai. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar. Então, nesse momento, que eu seja esvaziado do meu egocentrismo, Senhor. Que eu seja zerado totalmente do meu ser, Pai. Para que a palavra possa chegar ao coração e na mente do meu irmão, Pai. Para que possa ser uma mensagem de ensino, uma mensagem de amor de Deus, o efeito do efeito da arte, o efeito da compaixão, o efeito de misericórdia, e o efeito, Senhor, de entendimento, Pai. Nós estamos fazendo em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Aqui o salmista, ele declara que é servo de Deus, mas ele não faz isso de qualquer maneira. Ele fala que ele é um servo. É um servo de fato. Ele fala: Senhor, eu sou de fato teu servo. Ele quer específico em duas vezes a certidão que ele tem, tendo o nosso Deus como Senhor da sua vida. Ele diz: Senhor, eu sou de fato teu servo.
não só ceiarmos na mesa do nosso Senhor, mas reafirmarmos a aliança que nós temos com Ele. Eu tenho a certeza que você, possivelmente, quando você vai comer em algum momento no céu, você procura um lugar que você possa sentar sozinho. Eu tenho certeza disso. Você, quando vou no céu, se quer comer, eu prefiro ir para um lugar que eu fique sozinho, na mesa onde eu fico sozinho. Se não tiver, eu sento do lado de uma pessoa. Você não come com qualquer um, você não chama qualquer um para almoçar, você não chama qualquer um para jantar, você não chama qualquer um para tomar um. E essa é apenas uma analogia que eu estou fazendo. Aqui o Senhor nos chama seus servos para comerem com Ele, para beberem com Ele, e principalmente para reafirmar essa aliança com Ele. E qual é o critério para a gente ser servo de Deus? Não há critério, meu irmão. Não há critério. Nós servimos porque Ele nos amou e nos escolheu primeiro. Deus te ama e Deus te escolheu primeiro do que você é Ele. Então não há critério, não há mérito nisso. E essa verdade, ela traz uma reflexão. As pessoas diferentes têm em comum algo: a servidão da liberdade de crer no único Deus de todas as coisas. Nós somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, criações diferentes, e por sermos assim pessoas diferentes, vindo de lugares diferentes, com criações diferentes, nós também agimos diferentes. De repente vai passar pela sua cabeça em algum momento: por que pessoas, homens, mulheres que creem no mesmo Deus, agem de forma tão diferente? Agem e são diferentes. E essa diferença ela não implica na medida da adoração e nem da servidão a Deus. Os que adoram verdadeiramente a Deus, eles podem, e principalmente eles são diferentes. Então, diante dessa verdade, eu quero nessa manhã falar de dois homens que Deus usou, mesmo eles sendo literalmente totalmente diferentes. E eu vou falar de dois personagens, e os nossos personagens. Um se chama Jonas e o outro se chama Paulo. Dois personagens que, em momentos distintos, passaram por algo parecido. Passaram por um momento muito parecido. Só que cada um teve um comportamento diferente do outro. Então eu quero ler dois textos, e eu peço para Jesus para colocar os dois textos, porque a gente vai tratar dessas diferenças nessa manhã. Então, preste atenção nos textos que a gente vai ler. Jonas 1, se você tiver com a palavra de vida, aí abra a palavra de vida. Se não tiver, em nome de Jesus, vou pedir para colocar Jonas 1, verso 1 a 5. Essa é a primeira passagem que a gente vai ler desse personagem, desse primeiro personagem, Jonas 1, verso 1. Eu vou ler enquanto eu não coloco. Diz assim, preste bastante atenção: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3 de Jonas 1. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ela ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Agora eu peço para que você vá em Atos 27, a partir do verso 20. Atos 27, que a gente vai falar do nosso segundo personagem, de uma situação que aconteceu com ele. Atos 27, 20 diz assim: e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado
verdade, era preciso ter atendido e não partir de pedra para evitar esse dano e perda. Verso 22. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente navio, novamente navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma coisa. Pois bem, até aí. Diante dessas duas passagens, a gente pode observar de forma clara a distinção entre Jonas e Paulo. Jonas é um gerador de tempestade. Já Paulo tranquiliza os outros na tempestade. Os dois estavam dentro do navio. E naquele momento havia uma tempestade, um acontecimento parecido, mas um gerou a tempestade e o outro tranquilizou os outros na tempestade. Há uma grande discrepância entre atravessar uma tempestade dentro da vontade de Deus e fazer isso, ou fazer isso na contramão da vontade de Deus. Um atravessou a tempestade dentro da vontade de Deus. Outro atravessou a tempestade na contramão da vontade de Deus. Jonas e Paulo atravessaram a tempestade. Pessoas diferentes com atitudes diferentes, mas passando pela mesma situação. E a distinção entre eles é clara, ela é teológica. Jonas cria que só uns eram os eleitos do Senhor. Paulo tem uma outra visão, uma visão diferente. Ele crê em um mundo em que todos são amados pelo Senhor. E essa diferença tem muito a ver com o desfecho das reações que esses homens tiveram na mesma situação. Jonas não conseguia amar aqueles que são diferentes, só os iguais a ele. O pensamento de Jonas é de um pagão, pois os pagãos, eles só se dão bem com os outros que são iguais a ele, só demonstram amor aos que amam a ele, só abraçam aqueles que o abraçam. No cristianismo, no verdadeiro e genuíno cristianismo, o de que Paulo entendeu e propagava, não há lugar para esse tipo de atitude. O servo de Deus, ele vai muito além. Ele demonstra amor pelo seu inimigo. Ele dá a outra face para o seu inimigo. Na realidade, a sua conduta é de superar o contrário. Jonas cria que devia falar apenas para os seus sobre Deus. Jonas queria fazer missão dentro da igreja. E tem gente assim dentro da igreja, quer fazer missão dentro da igreja. Deus é maravilhoso, quer fazer dentro da igreja. Sal dentro do saleiro não serve para nada. Sal dentro do saleiro não serve para nada. Jesus, quando fala no Sermão do Monte que nós somos o sal da terra, ele fala que nós devemos sair e salgar esse mundo, a carne. Quando o sal ele se apropria da carne, ele conserva, ele transforma, ele traz sabor. Tem gente que quer fazer missão dentro da igreja. Jonas queria fazer missão dentro da igreja, dentro dos seus. A missão de Jonas era preservar o seu povo, Israel. Paulo é diferente. O sonho de Paulo era de que todos fossem salvos, nem que para isso tivesse que correr algum risco. A viagem que Jonas faz para Tarsis não tem propósito nenhum. Ele queria ir para bem longe daquilo que Deus queria para a sua vida. O fim do mundo era um lugar que Jonas escolheu para ele, e não um lugar que Deus havia determinado para que ele fosse. Jonas fugiu e queria fugir de Deus. Jonas estava sendo desobediente àquilo que Deus propôs na sua vida. Paulo, ao contrário, ia para Roma, porque era necessário se encontrar com César. Essa era a vontade de Deus para a sua vida, mesmo que como preso. Paulo estava cumprindo com obediência uma ordem do Senhor. Jonas utilizou a liberdade dele para fugir. Paulo usou o episódio da sua prisão para fazer a vontade de Deus. Muitos hoje, nos dias de hoje, estão fugindo de Deus. Veja bem, quando eu falo fugir de Deus, eu não falo fugir da igreja. Eu não falo de fugir do pastor, eu falo de fugir da
irmãos, eu estou falando fugindo de Deus, fogem dos compromissos com Deus, não querem participar da agenda de Deus. Tem gente que está tomando navio para Tarso, que Deus não mandou ir para Tarso, que Deus quer que façamos a vontade dele, mesmo que para isso a gente esteja só, mesmo que estejamos doentes, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que estejamos presos, Deus quer que façamos a vontade dele. Paulo era o servo e prisioneiro de Cristo, e a sua prisão fazia parte do plano de Deus. As cartas que ele escreveu, os crentes que ele estimulou, muitos de nós estão aqui porque alguém foram alcançados pela palavra de Deus e foram escritos até por Paulo dentro da prisão. Jonas, ele entra no barco e ele se acomoda, ele vai ficar sozinho, ele vai dormir de forma profunda, ele deveria de repente até estar roncando naquele momento. Paulo, ao contrário, entrou, não para ir para um lugar sozinho, não para ficar sozinho, não para dormir de forma profunda, não para ficar roncando. Paulo entrou no barco para se incluir, para se incorporar, para influenciar. Jonas foge do sono. Jonas não quer nem meditar, nem refletir. O seu meio de fuga foi o quê? Foi dormir. Paulo, ao contrário, agrega. Ele passa a falar com todo mundo, mesmo preso. Ele explana, ele ganha espaço dentro daquele lugar. Ele é ouvido, ele influencia. Na passagem da sua fuga, a gente não encontra Jonas orando em hora nenhuma dentro daquele navio. Já Paulo, dentro do barco, ele ora por todos. Pessoas diferentes, pessoas totalmente diferentes. Jonas é um estudioso, um teólogo que não sabe o que é oração. Ele não ora quando Deus fala com ele. Ele não ora na hora de pagar a passagem para Tarso. Ele não ora quando ele entra no navio. Ele não ora na hora da tempestade. E nem depois de ser repreendido ele ora. Sabe quando ele ora? Quando ele está dentro da boca do peixe. Aí ele começa a orar. Lá ele começa a orar. Lá ele está no escuro, não sabe o que vai acontecer com ele. Enquanto está no navio, com segurança, está dormindo. Enquanto isso, os pagãos do navio, eles oram. E eles começam a falar algo do seu Deus. Eles não querem saber o Deus das outras pessoas que estavam no navio. Eles queriam que as pessoas orassem, porque eles criam apenas no sobrenatural. E eles vão até mais. Repreendem aqueles que não oraram. Paulo era um ministério, era o líder do ministério de intercessão no navio. Ele incentivava os outros. Jonas se penaliza. Coloca a culpa da tempestade em si mesmo. Já Paulo, ao ver a tempestade, sabe o que ela vai chegar? Um desertor da vontade de Deus é gerador de tempestade. Um imã da tragédia. Paulo não determinou que Deus fosse afastado, nem que a tempestade fosse repreendida. Jonas, para ele, foi insuportável. Muito pelo contrário, queria ser lançado ao mar. Paulo queria fazer primeiro a vontade de Deus. Paulo era fascinado pela vida dele. Jonas queria morrer. Escolhe morrer até que obedecer. Ele quer fugir da vontade de Deus, mesmo que custasse a sua vida. A vida de Paulo, ao contrário, estava disponível para a morte. Mas não foi antes cumprir a vontade de Deus. Ao passo que Jonas desce ladeira abaixo no cumprimento do seu chamado, vai a Jope, entra no navio, anda até o porão, depois é lançado ao mar, para o ventre do grande peixe. Paulo se levanta com uma palavra de conforto, como aquele que indica uma solução. Jonas não tem o respeito de ninguém, diferente de Paulo, que alcança a conquista e o respeito de todos. Jonas diz que temia a Deus, mas não obedece. Fala que crê no Todo-Poderoso, mas o provoca. Paulo, prisioneiro do navio, tem voz ativa, torna-se o líder. O homem mais livre do navio era Paulo tinha liberdade dentro daquele navio. Jonas, ao ser vomitado pelo grande peixe, vai ali e prega lá com ira. Paulo
eles o Evangelho. Jonas quase se envenena de óleo por causa de uma erva. Paulo é mordido por uma cobra e não dá nenhuma importância. Jonas dá mais valor a uma árvore que a 120.000 pessoas. Como acredita assim? Não se deve isso aí. Vou contar uma história. Outro dia estava num grupo que eu tinha lá do meu trabalho, lá, pessoal do meu trabalho lá, onde eu faço parte. E aí estavam fazendo uma vaquinha para pagar uma injeção para botar num animal. E aí o pessoal foi tanto, daqui a pouco chegou lá no valor de R$490, o valor que foi alcançado lá para pagar a injeção do animal, do tratamento do animal. Eu sinceramente fiz 56 anos, eu não lembro de ninguém ter feito nenhum tipo de vaquinha para fazer pagamento aí para ajudar alguém que está com fome. Mas o animalzinho lá, estava lá passando necessidade no hospital privado, né? As pessoas se mobilizaram para fazer isso. Eu nem entrei muito no método, e também estou falando isso da igreja, que eu não tenho problema nenhum com falar. Mas tem gente que dá mais valor a uma árvore, a um bicho, que a gente. Eu não tenho nada contra animal, nem contra coisa, tá? Paulo é picado por uma víbora, e o que estavam com ele chamam de assassino. Mas ele agita a víbora no fogo e prossegue com que Deus determinou a ele. Jonas tinha verdadeiro nojo daqueles com quais ele é pregado, os ninivitas, a quem ele considerava serem bárbaros. Paulo já considerava os bárbaros humanos, pessoas como nós. Se fosse por conta da vontade de Jonas, os ninivitas, todos eles, de 120.000, iriam morrer. A ira do Senhor deveria consumi-los. Ele não aceitava o perdão de Deus sobre aquele povo. Paulo, ao chegar de Malta, vê os bárbaros e os julga sem eles também serem um povo amado por Deus, a quem deveriam também ouvir o Evangelho. Enquanto Jonas ansiava por raiva a destruição da cidade de Nínive, Paulo fica 3 meses orando pelos doentes da ilha de Malta. Jonas teve uma obrigação fazer a obra de Deus. Não despendia nenhum amor por isso. Paulo, ao contrário, ama a Deus e a quem Deus ama. Nós devemos ser crentes, cristãos que influenciam o mundo. Nós devemos expressar esse amor aos perdidos de alma. Você tem influenciado o mundo ou tem deixado de se levar por ele? Nós devemos ter os sinais do verdadeiro cristianismo. Devemos ter as atitudes de Paulo. Devemos ser cristãos influenciadores. Aprendemos com Paulo a ser um cristão que influencia. Paulo teve um bom senso de não ir de encontro à vontade de Deus. Deus trouxe a tempestade com o propósito das duas coisas. E quem está ligado com Deus entende isso. No repreendimento. Tem gente que repreendeu Deus. É uma tempestade que a gente aprende muito. Hoje, que a gente acompanha, é uma fé baseada na ignorância, principalmente dos líderes, que ensinam que Deus tem pessoas que só criticam que seria um problema em vez de trazer responsabilidade da solução. A solução tem um nome, se chama Jesus Cristo. Paulo também sabia que vivia da valor. O navio não é nada diante da vida das pessoas. Tem irmão que dá mais valor à matéria do que à vida humana. Dá mais valor à pedra, ao tijolo do que às pessoas. Mais valor ao carro do que à família. Mais tempo ao negócio do que à família, do que à mulher, do que a filhos. Paulo amou as pessoas. Paulo não foi soberbo. Ele respeitou a tripulação do barco, os marinheiros do navio. E os marinheiros eram pagãos. Mas eram eles que entendiam do mar. A presença deles era vital na importância da sobrevivência daquelas pessoas.
Tem crente que distancia qualquer tipo de pessoa que tem uma avaliação técnica um pouco melhor do que ela sobre determinada coisa, só porque ela é crente. Eu só faço negócio com crente. Eu quero que Jesus seja crente. Eu quero que Pedro seja crente. Eu quero que seja crente. Ele tem que ser crente. Ele é crente no trabalho, você sai de casa, você é crente. Paulo se torna líder não por imposição, por conta do sistema opressor. A liderança de Paulo era uma liderança espiritual que veio de forma natural. Ele não se impõe, ele vai conquistando. A liderança ela vai se tornando explícita. Ele não chega e apresenta diplomas de teólogo. Ele não apresenta diploma de apóstolo. Ele não viaja com colarinho clerical. Ele vai conquistando, ele vai se inserindo. Como é que você se apresenta no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola? Paulo cria o sobrenatural de Deus. Um anjo vindo da parte do Senhor esteve com ele, a gente deu isso. E não só esteve com ele, falou com ele. Paulo recebeu um recado pelo carteiro vindo diretamente dos céus. E Paulo, obediente, ele ouve a voz de Deus por meio do anjo. O bom senso de Paulo também é estabelecido pelo sobrenatural de Deus. Não houve nenhum tipo de ceticismo firme, nem espiritualidade demasiada que impedisse em Paulo de ver a providência divina através do anjo. Para finalizar, para você poder estar aí participando da mesa, a veia evangelística de Paulo, ela atende naquilo que era o seu chamado. Havia em Paulo um ardor profundo para levar a palavra que havia de Deus para a vida de todas aquelas pessoas. Havia qualidade no propósito do que Paulo fez e do que Paulo fazia. Ele passou então a ficar aqueles 3 meses vivendo a cidade, vivendo as necessidades da cidade, orando pelos enfermos, propagando o Evangelho de Cristo com poder, e mais o povo atendia. 3 meses ele ficou ali, falando de Cristo, que ele não morreu. Você não vê nada que acontece com ele, dentro da parte humana. Porque Paulo falava de Jesus, mas antes ele mostrava interesse e compaixão pelas pessoas do local. Tem gente que quer falar de Jesus, mas não quer amar as pessoas. De nada serve. De nada serve. Se você não mostrar interesse e compaixão pelas pessoas, de nada vai servir o que você fala. Você tem que fazer com que a sua fala ela seja produzida pelas suas atitudes. E as suas atitudes é que devem produzir de Deus. Aquilo que a sua fala vai demonstrar. Na verdade, do mundo, nós queremos influenciar as pessoas com as mesmas qualidades de Paulo. Mas pastor, a tempestade é terrível. Então, diga amém para a tempestade. E a gente aprende muito na tempestade. O que interessa é que eu e você, nós devemos ser os influenciadores do navio que transporta a humanidade. Eu e você devemos influenciar a humanidade, não por nós, simplesmente por aquilo que o salmista falou. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. Eu não sei você, eu não nasci no lar evangélico. Deus um dia me libertou. Eu já bem adulto. Você fez isso comigo, vai fazer isso com qualquer pessoa. Não despreze uma vida humana.